Vamos lá. Vamos iniciar a nossa revisão de JavaScript. Então eu vou abrir uma pasta, vou criar uma pasta aqui. Revisão JS. Vou abrir essa pasta. Vou criar o arquivo index.html. Criar uma pasta chamada JS. E dentro um arquivo funções.js. No arquivo index, exclamação, então enter. Vou trocar aqui CBR, deixa eu aumentar o tamanho da fonte. E já fazer a chamada do arquivo JavaScript. Lembrando que o arquivo JavaScript pode ser chamado no início, aqui dentro do head, ou antes de fechar o body. Então vou colocar ele antes de fechar o body aqui. Então toda a minha página estará aqui por cima. Então vou colocar um título, revisão, JavaScript. Vou colocar um ID, eu vou chamar de título. Vou criar uma lista. Vou chamar de... Vou colocar um ID também. Tópicos, revisão. E introdução. E ali inserindo o código JavaScript na página. Ctrl Shift P, Live Server Open with Live Server. Para a gente ver. E tá aqui meu site rodando. Já aperto F12 para abrir aqui o console. Se você apertou F12 e não abriu o console, pode clicar com o botão direito, vir aqui em inspecionar e abrir o console. Onde vai mostrar os erros de JavaScript, tudo que a gente precisa ver. Então, a primeira coisa para lembrar é que JavaScript é diferente de Java, tá? JavaScript é diferente de Java. São empresas diferentes que mantêm os dois. A forma de escrever código é diferente também, apesar de ter algumas similaridades, mas são coisas distintas. E eu vou abordar nessa revisão de uma forma rápida alguns conceitos que já foram vistos em aula. Então vou vir aqui no funções, vou colocar um console.log e vamos fazer um olá mundo no JavaScript. O olá mundo é um dos exemplos mais básicos da programação, que é você fazer uma instrução ser executada. Então eu salvo. Onde isso vai aparecer na minha página? Vai aparecer aqui no console.
Então apareceu aqui, ó, Olá Mundo no console. Então tá pronto, tá funcionando o nosso JavaScript. Podemos continuar a nossa programação. É muito importante quando trabalhamos com qualquer linguagem de programação, a gente saber fazer comentário. Aqui no JavaScript, comentário é barra asterisco, eu começo um comentário, e asterisco barra eu termino o comentário. Caso seja um comentário de uma linha só, eu posso usar o barra barra. Então, comentário de várias linhas e o barra barra comentário de uma linha. Então, nesse caso, fazendo um comentário de uma linha. E vamos falar sobre variáveis. Coloquei um acento errado, agora sim. Variáveis no JavaScript. Em qualquer linguagem de programação, a variável é um recurso, tá? É muito importante, tá? Fundamental para as linguagens de programação. No caso, variável é um espaço na memória onde a gente dá um nome para esse espaço e pode armazenar valores. No JavaScript, para a gente criar uma variável, a gente simplesmente escreve a palavra var e o nome da variável, ou a palavra let e o nome da variável. Atualmente, usa-se let por ser mais otimizado na versão mais nova do JavaScript, tá? O var já está mais em desuso, mas se você pega código antigo ou algumas pessoas falando sobre JavaScript, tem muita gente que ainda utiliza e funciona, tá? Declarar variável utilizando a palavra var. Então, no caso, a gente vai utilizar a palavra let. Algumas palavras dentro do JavaScript a gente chama de palavras reservadas. O que isso quer dizer? Quer dizer que é uma palavra do JavaScript. Então, let é uma palavra do JavaScript. Então, se eu quero declarar uma variável, eu coloco aqui let espaço nome. Ponto e vírgula. Agora eu tenho uma variável chamada nome. O que tem nessa variável? Nada ainda. Mas se eu vier aqui no meu console, e digitar nome, ó, vai ver que existe essa variável. E aí, uma vez que eu criei uma variável, eu posso atribuir um valor para ela. Como que é a atribuição de valor no JavaScript? Para atribuir um valor, a gente coloca o nome da variável, espaço, igual. O operador igual é o operador de atribuição, quer dizer que ele vai pegar o que está do lado direito e atribuir ao que está do lado esquerdo. Então, eu vou colocar aqui, ó, Guto. Salvo. Volto aqui no meu HTML, coloco o nome e observa que agora já está com o valor Guto. Vamos continuar então. Uma variável, ela possui um tipo. Como assim um tipo? Então eu vou criar uma outra variável, let, idade, e já vou declarar um valor para ela. 34. Na primeira, na variável nome, eu coloquei um valor com aspas. Isso quer dizer que esse valor é do tipo texto. Ou, como a gente chama aqui, string. Aqui na segunda variável idade, ela não tem aspas no valor 34. Isso significa que ela é do tipo number. O JavaScript ele tipa automaticamente a variável de acordo com o conteúdo. Como a gente pode confirmar isso? Vindo aqui no nosso console, escrevendo type of e o nome da variável. Eu observo que o nome é string, type of é idade, number.
São os únicos tipos de variáveis que existem aqui no JavaScript? Não. A gente tem também variável do tipo booleano. Então, resposta igual true. Isso é uma variável do tipo booleano, que só aceita respostas, só aceita valores true ou false. Esse eu volto no meu navegador. Type of resposta. Tá aí, ó, booleano. Uma vez que eu declarei uma variável, eu posso trocar o valor dentro dela. Então posso vir aqui, ó, nome é igual Guto Xavier e console.log nome. E o valor dela foi modificado. Eu vou colocar logo depois aqui na linha 13 um console.log nome também. Observa que o console da linha 13 imprime Guto e o console log da linha 20 imprime Guto Xavier. Por quê? Porque o valor da variável nome foi modificado durante a execução do programa. Além desses tipos de variáveis, nós temos também variável do tipo array, que é uma variável que pode ser subdividida. Então eu posso fazer let frutas. E eu uso colchete para estabelecer os valores. Então essa variável frutas agora possui 3 valores independentes. Para eu acessar cada um desses valores, eu escrevo o nome da variável frutas, colchetes e o índice. Se eu colocar o 0, ele vai acessar o valor maçã. Se eu colocar 1, ele vai acessar o valor morango. E se eu colocar 2, ele vai acessar o valor limão. Então essa variável frutas, ela possui 3 posições, começando no 0. Que é o limão. Se eu quiser ver, ó, frutas 0, ele acessa a posição de maçã. Inclusive, eu posso mudar o valor dessas posições, igual eu faço com a variável normal. Trocou para melão. E o último tipo de variável que a gente vai falar aqui é o tipo objeto. Objeto, ele é uma coleção de dados ou funcionalidades relacionadas, que geralmente consistem em diversas variáveis e funções. Então, dentro de uma variável do tipo objeto, eu posso ter valores e eu posso ter funções, que são chamados de propriedades e métodos quando estão dentro de objetos. Então, eu posso aqui criar um objeto chamado pessoas. E eu vou usar chaves. Então eu coloco o valor, desculpa, a propriedade, 2 pontos, o valor. Observa que isso é muito próximo de um registro
Porque eu tenho várias informações que dizem respeito a apenas uma pessoa. No último, você não precisa colocar vírgula, como nos outros. Ponto e vírgula. E para acessar um valor, eu digito o nome do objeto, ponto, a propriedade que eu quero acessar. E tá aqui, ó. Então tenho aqui pessoa, ele já mostra todas as propriedades que meu objeto tem. Eu coloco ponto e a propriedade que eu quero acessar. E finalizando, nós temos constante. Constante, diferente de uma variável, quando a gente define, o seu valor não pode ser alterado. Uma vez que eu defini a constante pontos com um valor de 100, se eu tentar alterá-lo, ele vai dar um erro aqui, ó, falando que a assinatura, a constante está com uma assinatura de variável. Eu estou tentando trabalhar com a constante como se ela fosse uma variável e não vai funcionar. E paramos por aqui.